de Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de todos. Portanto, é este o sentido profundo deste nosso incorporar-se a Cristo cabeça, a igreja, que é este corpo místico de Cristo, sendo cada um de nós escolhido por Ele para ser a sua mão, para ser a sua presença, para ser a sua bênção, para ser o seu perdão e a sua misericórdia por toda a eternidade, por toda a nossa existência. Então é isto que nós celebramos no dia de hoje, já incorporados a Ele pelo batismo, já fazendo parte deste sacerdócio santo, bendito, o sacerdócio de todo o povo de Deus, nação santa, raça escolhida, povo sacerdotal, o cumprimento da profecia do Êxodo, que será cumprida, vamos ver exatamente sendo cumprida na carta aos Hebreus e na carta de Pedro, formando este povo sacerdotal, já consagrados a Deus pela vida carmelitana, já consagrados a Deus neste serviço à igreja. Vocês hoje recebem mais um serviço, recebem mais uma faceta deste grande ministério, deste grande serviço, que é o fazer acontecer a salvação no meio do nosso povo, sendo junto ao sumo e eterno sacerdote de Cristo, celebrando e recebendo dele e da mãe igreja que recebeu este poder, recebendo todo este munus de santificar, toda esta responsabilidade de tornar-se um com Ele, de fazer-se um nele, para que assim a salvação continue acontecendo entre os irmãos e as irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente pode assim pensar nesta direção e assim vai descobrindo a beleza que é exatamente colocar-se à disposição deste chamado que o Senhor nos fez. Portanto, olhando tudo isto, a gente abre as páginas do Evangelho e nele a gente vai ler aquilo que deve permear a nossa vida e a nossa existência. Vocês já escutaram, no dia que receberam a ordem do diaconado, vocês escutaram esta mesma expressão. Vocês devem sempre procurar ler, mas não só ler, vocês devem ler a palavra de Deus que permanece sempre, e lendo esta palavra, dizia assim no rito da ordenação, vocês devem procurar crer naquilo que estão lendo. A expressão é essa: crede naquilo ou naquilo que lerdes. Depois ele pede que a gente creia também naquilo que a gente vai ensinar, e que a gente possa sempre pregar e ensinar tudo aquilo que parte desta nossa configuração com Cristo. Aí daí brota o nosso ministério, intimamente ligado à palavra do Senhor e ligado ao ministério, aquilo que nós devemos viver e fazer na nossa existência. E também se recorda no dia de hoje que o que deve estar presente na nossa vida é aquela santa imagem do Cristo bom pastor, do Cristo cheio de bondade e de misericórdia, que quer perpetuar esta sua ternura e esta sua bondade através do nosso ministério. Vocês hoje, meus filhos na Santa Igreja, meus irmãos nesta bendita e santa Ordem do Carmo, deverão ser exatamente a marca de Cristo misericórdia, de Cristo que veio buscar a ovelha perdida, de Cristo que procura insistentemente buscar quem está distante, buscar quem se perdeu, e em busca daquele que está doente e precisando da misericórdia
de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer vocês neste ministério para que vocês possam ir exatamente em busca da ovelha perdida e, encontrando-a, coloquem nos ombros, levem esta ovelha para as pastagens eternas, que é o campo do Senhor, que é a sua santa igreja. Então, seria assim, partes naquilo que o nosso ministério, o ministério sacerdotal, que vocês agora unem-se ao meu ministério de bispo. O bispo é exatamente aquele que, juntamente com os seus padres, o seu presbitério, ele vai exatamente encarnar nesta vida, nesta história, o Cristo ternura, o Cristo que vai, o Cristo que não só espera, mas que vai sempre adiante para apressar a salvação. Porque São Pedro vai dizer: com estes gestos, meus irmãos, vocês não sabem que estão apressando a vinda gloriosa do Senhor? Então este é exatamente o nosso ministério, do qual vocês participarão como ministros, como sacerdote desse grande ministério, deste grande serviço na igreja, prestado pelos bispos, pelos presbíteros e pelos diáconos, a Santa Igreja de Cristo, no fazer acontecer a salvação para todos. Meus irmãos e minhas irmãs, um dado característico na vida carmelitana, na nossa espiritualidade, neste esvaziar-se completamente, neste caminho da humildade, é para que no nosso coração e na nossa vida nós possamos ser este humus, que a nossa humildade possa proporcionar a cada um de nós ser este lugar, este humus, onde a palavra de Deus, meditada, lida, ensinada e orada, possa frutificar qual boa semente. Então, que na vida sacerdotal de vocês possam adicionar aquilo que é princípio fundamental da vida carmelitana, esvaziar-se completamente de si, assumir a humildade de Cristo e assim frutificar na sua vida a semente da salvação e ser servidores desta salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o povo de Deus nos nossos dias necessita tanto, quer tanto bem. Nós podemos constatar isso aqui em Unai, o quanto vocês fizeram, como vocês prepararam esta festa. Não é por causa não é por causa da gente. Tudo isto foi preparado, sinal do amor que a igreja tem, sinal da dedicação que a igreja tem, da necessidade que a igreja de Cristo tem de santos, de preciosos sacerdotes que contam não com a sua força, mas que contam com a graça de Deus, porque na graça de Deus sim nós podemos realizar, podemos fazer tudo, e o nosso sacerdócio só poderá ser realmente aquele do querer de Cristo se for feito na graça, se for feito no esvaziamento de tudo aquilo que a gente pensa ter e ser, para que Ele seja tudo na nossa vida, para que Ele preencha todas as lacunas que nós tivermos deixado na nossa existência e no nosso caminhar. É isto, meus irmãos, que nós estamos aqui reunidos para pedir insistentemente a Deus que neste momento tão solene e tão sagrado, Ele abra os nossos corações para acolher a sua palavra, viver na sua verdade e ao mesmo tempo compreender a grandeza deste ministério. A certeza que nós temos de tudo isso é a graça de Cristo. Esta nunca vai faltar na nossa vida e
no nosso ministério. Então vamos pedir a Deus, unidos, continuando esta celebração, vamos pedir a Deus que Ele nos dê a graça de poder viver realmente na nossa vida a grandeza do ministério que o Senhor Deus confia a cada um de nós. São Paulo bem nos consola quando diz que ele colocou tudo isso em vasos frágeis de barros. Sim, meus irmãos, Deus colocou o seu precioso tesouro. Deus colocou as suas mãos salvadoras em nossas mãos, os seus olhos de misericórdia em nossos olhos, o seu coração em nosso coração, para que a gente pudesse, na nossa fragilidade, nunca vangloriar-se, senão na graça de Deus, na vontade e na bondade de Deus, é que a gente tem alguma coisa de cantar glória e louvores, não na nossa fraqueza, mas na grandeza e no poder de Deus. Então o nosso ministério, o nosso serviço, ele está fundamentado e baseado no próprio Cristo. Aí sim podemos dizer como Paulo, depois de ter conformado a nossa vida, depois de carregar na nossa vida as marcas de Jesus, vamos poder dizer sim, tudo posso naquele que me conforta. E se um dia formos a Ele reclamar, Ele vai sempre nos perguntar: Alain e Petrônio, porventura não basta a minha graça? Sim, Senhor Jesus, basta a tua graça, porque com a tua graça a igreja poderá ser santa e poderá ser santificadora. Os seus sacerdotes, os sacerdotes da nova aliança, unidos em Cristo, poderão ser santos e santificadores do povo de Deus. Que o abraço de vocês, que o coração de vocês, que a vida, que o olhar de vocês não seja mais material a partir deste momento, mas que seja o próprio Cristo que abraça no abraço de vocês, que acolhe no acolhimento que vocês fazem dos irmãos, o Cristo mesmo que ama com o coração, que pulsa com a ternura e com a vida de cada um de vocês. Então que assim sendo, a gente possa diante de Deus, como São Paulo dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira e agora guardei a fé e espero a coroa, não a coroa perecível, mas a coroa inacessível da glória, que Ele dará a todos aqueles que tenham esperado a sua vinda, que Ele dará a todos aqueles e aquelas que tiverem mantido esta fé, que tiverem mantido este Evangelho da vida e da esperança. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é isto que nós celebramos nesta noite tão sagrada. Tudo aquilo que vamos ver e presenciar a partir deste momento é tudo muito singelo, é tudo muito simples, é tudo muito bíblico. Portanto, abramos o nosso coração para participar com muita fé, com muita unção de tudo aquilo que nós vamos viver a partir deste sagrado momento. Que Deus seja louvado, que a nossa Santa Ordem possa continuar sendo servidora do Evangelho de Cristo, que Deus possa, com a graça de Jesus, transformar as nossas vidas, transformar os nossos corações. Que Deus santifique estes que agora receberão a Sagrada Ordem, que eles santifiquem e que eles possam ser padres santificadores, levem à santidade o povo de Deus, levando assim a santa palavra do Evangelho, a palavra da vida. Portanto, que Deus, em Jesus, na graça de Jesus, nos faça a todos, não só participantes longínquos, mas participantes ativos e verdadeiros desta celebração da vida, da glória, da presença e do poder de Deus. Amém. No diálogo que se segue, devem assumir, e estes, respondendo afirmativamente, aceitam
perante a comunidade, trilhar esse caminho de fidelidade. Caros filhos, Frei Alain e Frei Petrônio, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Queremos. Quereis, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacrifício eucarístico, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Quereis implorar a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Quero. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, a ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Quero com a graça de Deus. Respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, que conduza sempre mais à perfeição. Alain, prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, que conduza sempre mais à perfeição. Os diáconos Frei Petrônio Miranda e Frei Alain Fábio prostram-se no chão, reconhecendo sua pequenez, colocam-se confiantes diante do Deus que os chamou para confirmar a sua oração. Senhor, minha vida para o teu povo, para que tenha vida no teu nome. Participamos deste momento invocando todos os santos que nos precederam na fé. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza sua graça sobre estes seus servos, que Ele escolheu para o cargo de presbíteros. Ajoelhemos durante o canto da ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus.
José, São Pedro e São Paulo, São João e Santo André, aos anjos lá do céu pedimos todo dia, também a São Genário e a Inácio de Antioquia, Inácio de Loyola, Gregório e Agostinho, também a Santo Antônio, São Pedro e São Martinho. Rogai a Deus por nós, 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 rogai a Deus por nós. Lembrai-nos São Francisco e dai-nos nosso auxílio, lembrai-nos Benedito, São Jorge, São Basílio, Estevão e Lourenço, os sinais de muita fé, ó Santo Curadade, Francisco Xavier, Catarina de Sena, Perpétua e Inês, ó Santa Joana d'Arc, que chegue a nossa vez. Rogai a Deus por nós, 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 rogai a Deus por nós. Os santos carmelitas, mestre da oração, profetas da justiça, do amor e perfeição, Madalena de paz e vem nos ajudar, com Santa Teresinha vem nos orientar, Elias Eliseu, a voz nosso louvor, Beato João Sorete, vem em nosso favor. Rogai a Deus por nós, 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 rogai a Deus por nós. Minha Santa Teresa, Benedita da Cruz, com estoque, Teresa de Jesus, Teresa de Los Andes, vem nos auxiliar, com São João da Cruz, vem nos ajudar, Isidoro Pacanjão, mártir do Senhor, com São Pedro Tomás, o nosso protetor. Rogai a Deus por nós, 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 rogai a Deus por nós. Ó Senhor, sede nossa proteção. Sermos pecadores, Ouvi-o, Senhor, conduzir, proteger a vossa igreja. ouvi-o, Senhor, Conservai o Santo Padre como guia. ouvi-o, Senhor, E pedimos bênção para o povo, ouvi-o, Senhor, para que vos digneis abençoar os pais que ofereceste seus filhos, ouvi-o, Senhor, para que vos digneis conservar do vosso serviço o Papa João Paulo II, Dom Muniz, Dom Leonardo e todo o clero, ouvi-o, Senhor, para que vos digneis abençoar estes vossos eleitos Petrônio e Alain, ouvi-o, Senhor, pela intercessão dos 30 mártires do Rio Grande do Norte, ouvi-o, Senhor, pelos povos excluídos clamando por justiça e paz, ouvi-o, Senhor, pela intercessão dos beatos Hilário
e Titubransma. Oh, venha, Senhor. Pela superação da fome e da miséria em nossa comunidade. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder a perseverança a estes vossos filhos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vocações sacerdotais e religiosas na Ordem do Carmo. Ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de Santa Joaquina de Vedruna e também Santo Ângelo. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis consagrar estes vossos filhos. Ouvi-nos, Senhor. Para que sejamos missionários da justiça e da paz. Ouvi-nos, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Agora apenas Dom Muniz se levanta. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, derramai sobre estes vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza dos vossos dons os que apresentamos a vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Amém. Prontos de pé. Vivemos agora o momento central do rito da ordenação. Dom Muniz, o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão a plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito, a vós